Muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma sessão da Chovos Webinar Series. Agradecemos a todos os que tiveram a oportunidade de juntar e que ainda se estão a juntar. Será normal ao longo destes minutos iniciais que se irão juntar à sessão. Hoje contamos com a participação especial da PwC Academy, a quem desde já agradeço a disponibilidade em estar presente. Iremos passar a apresentar aqui o painel de hoje. Portanto, teremos da parte da PwC Academy o Tiago Abad e o Bernardo Xavier Cid, e do lado da Solve Safety, eu, Nuno Matos, irei também dar aqui um breve contexto de mercado, depois passar à PwC, que fará a sua intervenção relativamente ao tema da sessão de hoje, portanto, da obrigatoriedade da faturação eletrónica e das consequências para o seu incumprimento. E terminaremos com uma sessão de Q&A, onde poderão colocar aqui no chat as questões que tiverem ao longo da sessão, e no final da intervenção do Tiago e do Bernardo serão dadas depois as respostas. Tentaremos dar a todas as que conseguirmos, portanto vamos ver se forem muitas, poderemos ter que depois dar num outro contexto, mas agradecemos todas as questões que tenham e dúvidas que queiram colocar. De facto, este tema verificámos ao longo dos últimos meses, sobretudo desde o início do ano, que ainda não estava totalmente esclarecido junto de muitas empresas, sobretudo PMEs e mesmo de algumas entidades públicas, e achámos que era ainda pertinente esclarecer mais em detalhe aquilo que é esta questão legal, do que é que está ou não em vigor, daquilo que são as responsabilidades dos fornecedores, mas também das entidades públicas. Passando aqui ao breve contexto de mercado, e depois passarei a palavra ao Tiago e ao Bernardo, entendemos que, antes de qualquer questão legal, existem diferentes forças para a faturação eletrónica. Obviamente que a questão legal é uma delas, mas os emissores de faturas normalmente aderem a esta realidade por diferentes vias, seja por forças internas, porque têm uma agenda digital e querem ser mais competitivos, querem reduzir custos, e, portanto, essa é desde logo uma força, e depois fatores externos, como requisitos de negócio ou requisitos legais que são colocados pelos clientes com quem trabalhamos. Obviamente que normalmente a agenda, quando faz parte da agenda digital, são as grandes empresas que normalmente lideram, ou porque são pioneiras, ou por uma questão de melhores práticas, e é uma solução que têm que ter, porque faz todo o sentido em termos de otimização de processos. E depois, normalmente, quando se fala em requisitos de negócio, são parceiros do setor privado que, de alguma forma, começam por convidar e, em alguns casos, acabam por forçar como condição essencial para que o negócio se estabeleça, que, de facto, o fornecedor utilize a faturação eletrónica. Nos requisitos legais não temos opção, uma vez em vigor somos obrigados e, portanto, normalmente as micro e PMEs são aquelas que acabam por seguir estes fatores externos como sendo, digamos, o principal driver para a adoção deste tipo de soluções. Em termos de receptores, depois há também um conjunto de diferentes necessidades que levam a cada uma destas forças tenha mais ou menor peso, sejam os clientes em Portugal que têm uma determinada realidade, sejam os clientes internacionais, e aqui cada país tem os seus requisitos específicos, e também aquilo que são as especificidades de cada um dos diferentes segmentos. Sabemos que a fatura eletrónica para o segmento B2C ou para os individuais não é algo que se adeque, que faça sentido, é algo que é exclusivo de receptores do setor privado ou setor público que vão integrar nos seus sistemas financeiros as faturas recebidas, mas os diferentes clientes, mercados e segmentos apresentam diferentes requisitos aos quais as empresas devem estar preparadas para responder, se querem de facto ser mais competitivas e querem estar no cumprimento daquilo que é a legislação em vigor.
Em termos não só daquilo que é a legislação, mas daquilo que são as vantagens da faturação eletrónica, é muito fácil compreender, entendermos os benefícios face ao papel, mas também face à fatura em PDF. Nós já aqui noutras sessões tivemos a oportunidade de falar sobre esta temática e de que forma é que a fatura eletrónica tem muito mais vantagens face ao PDF, que em muitos casos ainda é entendido já como uma forma de fatura eletrónica, e tivemos a oportunidade já de esclarecer que não é o facto, portanto, que não é esse o caso. A fatura eletrónica implica uma comunicação direta entre o sistema do emissor e do receptor e um automatismo completo e uma integração completa que a fatura em PDF não oferece. Portanto, é um processo mais seguro, é um processamento entregue em tempo real, garante uma elevada qualidade de dados, oferece também muito mais garantias em termos de cash flow e prazos de pagamento e tem um impacto muito mais positivo em termos de sustentabilidade do que a própria fatura em PDF, que não dá essas garantias. Aqui também dar uma nota muito rápida sobre aquilo que são os diferentes estándares que têm sido estabelecidos em vários países para a adoção da fatura eletrónica. O Tiago e o Bernardo, mais adiante, já vão falar daquele que é o formato standard em Portugal para a faturação eletrónica com o setor público, o SUS-PT, mas aqui dar-vos a nota de que, para além de outros países que também têm esta norma técnica SIUS, existe um que é bastante dominante, que é o do PEPOL, também já noutras sessões, webinars aqui falámos, mas que é importante ter em conta quando as empresas olham também para aquilo que são os requisitos noutros países e também de que forma é que nós ajudamos a que as empresas estejam preparadas para este tipo de comunicação. O PEPOL tem uma relevância cada vez maior, acaba por ser um conjunto de especificações, de protocolos que garantem a troca de documentos entre países membros da União Europeia, mas não só. A Gênese está na União Europeia, mas foi já adotada, este protocolo foi adotado já por vários países fora da União Europeia, mas que permite então a troca de documentos eletrónicos, não só de faturas, mas também de encomendas, guias de remessa e outros documentos de negócio para exatamente facilitar a troca de documentos e negócio entre empresas de diferentes países. Como eu dizia, para além dos 29 países europeus onde o PEPOL já está disponível, também a Austrália, Canadá, China, Nova Zelândia, Singapura e Estados Unidos aderiram a este protocolo. Por fim, terminar só para dizer de que forma é que o ecossistema e a interoperabilidade são muito desafiantes em termos de quem adere à faturação eletrónica e de que forma é que a Safety tentou facilitar ao máximo a massificação e a adoção deste tipo de soluções, seja através de um conjunto de APIs que facilitam diretamente às empresas ou a parceiros integradores, softwares de faturação, a ligação direta connosco, através também de um portal que permite a empresas mais pequenas, microempresas, empresários em nome individual, facilmente também estarem em cumprimento com esta legislação, quando, por exemplo, trabalham pontualmente ou de forma mais corrente com entidades do setor público, e daí terem aqui uma solução fácil e em poucas horas estarem preparados para emitir faturas eletrónicas. E estamos também ligados a grandes receptores, sejam grandes empresas ou próprio setor público, que estão preparados para receber as faturas que são então emitidas através da nossa solução de portal ou através das APIs, onde destacamos a ligação já com mais de 160 parceiros, que representam mais de 90 softwares e que garantem que a respectiva base de clientes tem aqui uma forma, diremos, nativa de, no seu software de faturação, poderem emitir as faturas de acordo com a legislação, e neste caso, de fatura eletrónica. Também fatura em PDF para quando os setores não estejam preparados para receber fatura eletrónica.
E isto torna-se tudo muito mais lógico e fácil para quem trabalha connosco, na medida em que garantimos depois o acesso a várias redes onde estejam os receptores, aqueles que não estão na rede da Software Safety, estando noutras redes, portanto, vão também receber de igual forma qualquer documento emitido através da nossa rede, seja a própria SPAP, a PEPOL e outras redes que existem no mercado também a operar. Eu termino com esta nota, então, a intervenção. Vou passar de imediato a palavra aos meus colegas da PwC. Creio que ainda Mas não agora fomos já está. Bom dia a todos, bom dia. Antes de mais, bom dia a todos os presentes. É um prazer e um gosto termos recebido o convite na PwC Academy, onde somos formadores, para falarmos um pouco sobre esta questão da obrigação de faturação eletrónica no Código dos Contratos Públicos e as consequências jurídicas decorrentes do incumprimento. Tem esta particularidade, que é podermos à comunidade que acompanha esta matéria da contratação pública, quer do lado das entidades públicas, quer do lado das entidades que são prestadores de serviços, de podermos fazer esta inter-relação e podemos, no fundo, aqui alertar para um conjunto de questões que decorrem da aplicação desta mesma obrigação. Tentar articular e tentarmos ser claros numa questão que ainda não está, que causou algumas dúvidas, uma vez que há uma parte que resulta em legislação aplicável por via do Código dos Contratos Públicos, outra que tem relacionada com questões e obrigações fiscais apenas só para entidades privadas que não estão em contratação pública. Portanto, no fundo, clarificar um bocadinho esta matéria. O meu nome é Tiago Abado, sou coordenador da área de Direito Público da CCR Legal, uma sociedade de advogados. Portanto, para os meus colegas que estejam presentes e para todos os outros que possam trabalhar nesta matéria, tentaremos ser aquilo mais claros e depois procuraremos também responder às perguntas que nos sejam colocadas no chat. E ao meu lado tenho um colega nosso, também advogado, Bernardo Xavier, força. Então, também sou aqui associado no Departamento de Direito Público da CCR. Acho que podemos já também olhar um pouco para a agenda que vamos seguir. Será uma agenda breve. Abordaremos o âmbito objetivo da obrigação, que vai responder já a algumas questões que nós temos vindo a notar que têm sido colocadas no chat. Vamos também ver a que sujeitos é que se aplica, o âmbito subjetivo dessa obrigação, o conteúdo da obrigação, que também é necessário, como é que nós podemos cumprir, e também vamos ver 3 situações jurídicas de incumprimento e quais é que poderão ser as consequências naturais dentro da relação jurídica e também dentro da fiscalização que é feita especialmente às entidades públicas pelo Tribunal de Contas. Temos esta questão que o Bernardo agora aqui acabou de dizer, que é, nós advogados normalmente sempre todos que somos breves e isso nunca acontece. Portanto, desta vez tentaremos cumprir com um timeline o mais rigoroso possível para depois procurarmos também irmos respondendo às questões que nos possam ser levantadas no chat e já agora também poderem ir respondendo a algumas das pools e questões que sejam colocadas para todos os presentes, pode ser interessante. Força. Então, esta questão trata-se de uma questão que se coloca no âmbito da execução dos contratos públicos. E embora nós tenhamos no artigo 299b do Código dos Contratos Públicos a obrigação de emitir faturas, é óbvio que tem que haver a obrigação correspectiva, que é a obrigação de receber e processar essas faturas eletrónicas. No entanto, só para que tenhamos também aqui um enquadramento legislativo, esta obrigação foi instituída pelo Decreto-Lei 111b de 2017, que veio alterar o Código dos Contratos Públicos e veio então introduzir este artigo 299b. No entanto, nesse diploma também é colocada então esta obrigação que impende sobre os contraentes públicos de receber e processar faturas eletrónicas. Nós vamos ver mais à frente em que é que consiste esta obrigação de emitir faturas eletrónicas e receber e processar faturas eletrónicas e como é que podemos cumprir, mas, no entanto, agora, nesta fase, convém resolver algumas questões que são as seguintes. Esta imposição da fatura eletrónica na contratação pública vem de uma diretiva europeia, da Diretiva 2014/55
do Parlamento Europeu e do Conselho, que foi publicada a 16 de abril de 2014 e foi transposta então por este decreto-lei que já referimos. E o propósito desta nova obrigação é de uniformizar então esta questão da faturação eletrónica, porque havia um problema relativo às normas de faturação eletrónica que eram vigentes em muitos Estados-membros e que não garantiam nem a prevalência de uma norma sobre as demais, nem garantiam a interoperabilidade que é necessária ao comércio interno na União Europeia. Daí ter-se vindo então resolver este mal, este obstáculo ao nível europeu, de modo a que todos na União Europeia pudessem ter acesso à faturação eletrónica e, por exemplo, alguém que presta um serviço remoto na Holanda pudesse emitir a sua fatura a um contraente público português e ser pago porque há uma interoperabilidade de dados e porque os elementos que a fatura deve ter estão uniformizados. Neste caso, também convém já também referir que não se trata de uma obrigação em matéria fiscal. Nós temos as obrigações de faturação eletrónica em matéria fiscal, que em tempo oportuno foram também abordadas pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que decidiu prorrogar essa obrigação para 1 de janeiro de 2024, mas, no entanto, esta obrigação que emerge do Código dos Contratos Públicos encontra-se plenamente em vigor e os contratantes têm então que emitir faturas eletrónicas. Só ficar então claro uma das questões que também estão a ser colocadas no chat, que é esta situação que é de prática dualidade. Enquanto que, por um lado, temos a obrigação fiscal relativa à faturação eletrónica, que, ainda que possa ser controvertida, mas cujo Secretário de Estado, por emissão de um despacho, emitiu um despacho em que a aplicação não está ainda totalmente em vigor. Em matéria de contratação pública, não estamos perante essa situação. Em matéria de contratação pública, estamos perante uma norma que está em pleno vigor, que tinha um prazo que se previa da sua aplicabilidade, tinha um prazo de aplicação que ia crescendo de âmbito ao longo de um determinado tempo e que depois teve a sua consequência direta em janeiro de 2023 com a sua aplicação plena. Portanto, esse é um dos elementos essenciais que tem que ser compreendido, tem que ser percebido e temos que, entretanto, perceber destas consequências e desta aplicação, temos que procurar saber quais são as obrigações que temos que cumprir, como é que as devemos cumprir e quais as consequências do incumprimento no caso de não as fazermos. É um bocadinho agora o que vamos ver à frente, mas força. No entanto, para terminar também esta questão, e já respondendo a algumas das questões que têm sido colocadas no chat, esta obrigação não se aplica nos contratos que tenham sido celebrados na sequência de ajuste direto simplificado. Portanto, esta é uma exclusão que é feita pela própria lei e que, portanto, não tem que ser adotado este mecanismo. No entanto, há outra exceção, que são os contratos declarados secretos ou acompanhados de medidas especiais de segurança. No que toca ao âmbito subjetivo, talvez seja mais fácil começarmos pelo contraente público. O contraente público é naturalmente e talvez seja mais fácil definir começando por uma divisão tríplice. Temos as entidades típicas, que é o Estado, as regiões autónomas e todos os que estão no elenco destacado a cor-de-rosa, incluindo as associações de que estes façam parte e sobre as quais exerçam o domínio. O domínio pode ser exercido segundo a lei de 3 formas: segundo um financiamento maioritário, segundo um controle de gestão ou então através da designação direta ou indireta da maioria dos titulares dos órgãos sociais. Pode ser um conselho de administração, pode ser um conselho fiscal, por exemplo. Também temos aqui a questão dos organismos de direito público, que se tratam de entidades em que, independentemente da sua natureza pública ou privada, prosseguem atividades de interesse geral e que também têm no seu domínio, então, esta questão de serem ou maioritariamente financiados
por entidades adjudicantes, serem sujeitas a um controle de gestão por parte das entidades adjudicantes ou os seus órgãos serem designados direto ou indiretamente por entidades adjudicantes. Note-se aqui, neste caso, que há uma exceção que é feita pela lei, que é que os organismos de direito público só são então contraentes públicos nos contratos que eles próprios, por acordo das partes, qualifiquem como contratos administrativos ou submetam a um regime substantivo de direito público. Isto é, por exemplo, nós não podemos não qualificar um contrato como contrato administrativo, mas se nós dissermos que ele está sujeito à parte terceira do Código dos Contratos Públicos, nós estamos a submetê-lo a um regime substantivo de direito público e, portanto, seremos então contraentes públicos. Só para aqui acrescentar um ponto, na prática, em cada um destes slides procuraremos trazer uma mensagem para tentar clarificar. Na realidade, temos que perceber que há uma parte que todos nós aqui presentes provavelmente já sabemos muito bem, que é o o contraente público, quais são as entidades sobre as quais esta obrigação recai. Não há dúvida nenhuma sobre, pelo menos nesta parte que está aqui um pouco a cor-de-rosa, e que vem de fazer esta caracterização e definição do âmbito. Há depois uma outra parte que já obriga algumas vezes a tentarmos compreender. Eu sei que muitos dos presentes são entidades públicas, mas tenho que perceber também que isto também interessa aos privados, e já vamos ver à frente, que o privado, quando emite uma fatura, vai ter que perceber se tem que cumprir com determinado tipo de obrigação. E isto também tem que ser percebido, e portanto estamos numa relação entre as partes, tem que ser percebido entre as partes sobre o que é que eu tenho que cumprir e o outro, o que é que eu tenho que fazer a que a entidade cumpra. E, portanto, nos organismos de direito público, aumentamos aqui o nível de densificação e complexidade sobre a matéria de avaliação, que deve ser avaliada por alguém que possa perceber esta matéria. Há um terceiro aspecto, que foi este que o meu colega Bernardo estava aqui a falar, especificamente sobre contratos administrativos que eu submeta ao regime do Código dos Contratos Públicos. E nessa matéria, neste caso aqui, como nós aqui identificamos, que tem a ver com contratos no exercício de funções materialmente administrativas, temos vindo a identificar situações de entidades públicas que acham que estão fora deste mesmo regime, mas que, na realidade, pelos contratos que realizam, ou parte até em algumas situações de contratos que realizam, que são no exercício de funções materialmente administrativas e contratos administrativos sujeitos na parte 3 do Código, no fundo sujeito à sua execução à parte do Código dos Contratos Públicos, nessa mesma matéria, estão obrigados a um conjunto de cumprimento, estão obrigados ao cumprimento de um conjunto de obrigações sobre as quais terá que ser verificado também esta mesma obrigação. E, portanto, é um bocadinho esta percepção. Se há questões que são claras para algumas entidades, noutras devem ser avaliadas com algum cuidado. Força. No entanto, para terminar o elenco, nós temos também são contraentes públicos e, portanto, obrigados à adoção da faturação eletrónica. Neste caso, no que compete aos contraentes públicos, estaremos sempre a falar de receber e processar faturas eletrónicas. Tirando depois um exemplo que vamos abordar à frente. Quaisquer entidades que, independentemente da sua natureza pública ou privada, exerçam materialmente funções administrativas e, neste caso, também terão que adotar. No caso dos sujeitos, ainda por parte dos co-contratantes, que se calhar também serão a maioria neste webinar, nós temos então estes que são a contraparte do contraente público e que vão, portanto, prestar os serviços que estão a ser contratados no objeto do contrato. E estamos a falar tanto de operadores económicos e privados, independentemente da sua dimensão. A dimensão foi importante para a implementação paulatina que foi adotada pelo legislador. Portanto, a obrigação só se tornou plena em 1 de janeiro de 2023, porque antes as microempresas e as pequenas empresas e as médias empresas não estavam obrigadas, hoje já estão, e, no entanto, as grandes empresas já estavam obrigadas. No entanto, nós temos também aqui as entidades públicas co-contratantes, que também estão abrangidas, as entidades públicas que prestam serviços a contraentes públicos, a outras entidades públicas, também estão obrigadas a emitir faturas eletrónicas. Nós temos aqui os exemplos paradigmáticos, por exemplo, dos serviços partilhados do Ministério da Saúde,
que é uma entidade, que é uma central de compras e, portanto, presta serviços a hospitais e a centros hospitalares na aquisição de bens e, portanto, prestando um serviço que está regulado, portanto, na parte terceira do Código dos Contratos Públicos, sendo um contrato público, está obrigada a emitir fatura eletrónica e já vamos ver como é que poderá fazê-lo. Só um ponto neste chave, que é, na realidade, a aplicação tem sido feita de forma, como disse o meu colega bem, e que resulta da lei, de forma gradual, plena aplicação a partir de 1 de janeiro de 23, é essa a mensagem a pensar, aplicável a todas estas entidades, e com um ponto que também tem sido questionadas, que é, então, porque se isto é obrigado e estava a ser pensado, porque é que não houve tanto public awareness ou conhecimento nesta mesma matéria? É evidente que num período que nós passámos recentemente relativamente, pelo menos a informação que nos tem vindo chegado dos múltiplos contactos que temos feitos sobre esta matéria, tem a ver com o facto das entidades não estiveram-se a adaptar em período que são períodos complexos. Pronto. E basicamente, na realidade, é que desde 1 de janeiro de 23 que isto já está em plena aplicação e que tem que ser aplicável. Vamos força. Quanto ao conteúdo da obrigação, nós temos então a obrigação que está na esfera do co-contratante, que é a obrigação de emitir faturas eletrónicas. Neste caso, nós temos os elementos obrigatórios que estão plasmados no Código dos Contratos Públicos e que estão também aqui no PowerPoint. E nós, deste elenco, é óbvio que o legislador estabeleceu a regra que era sempre que eles fossem aplicáveis, eles deveriam constar das faturas eletrónicas. E se vocês conseguirem ver, nós, na parte final dos elementos, temos alguns que estão sombreados. E estes são, na verdade, aqueles que, se nós fizermos um exercício e pensarmos na multiplicidade de contratos existentes, nós podemos ver que, em alguns casos, eles não se verificam, como as condições de entrega, instruções de pagamento, podem não ter ocorrido ajustamentos ao contrato ou encargos que devam ser mencionados, também informações sobre as rúbricas da fatura. Portanto, nestes casos, a informação que deve constar da fatura é aquela que resulta da natureza e da regulação da relação jurídica. Por exemplo, os dados do contraente público, os dados do contratante, muitas vezes a entidade beneficiária e os dados do contraente público vão coincidir, a lei reconhece isso e também temos a natural referência do contrato que deve ser feita. A referência ao contrato, porquê? Porque numa lógica de realização da despesa pública, a referência ao contrato é necessária para fazer a ligação ao compromisso que foi assumido pela entidade adjudicante, agora com o contratante. Sobre aqui são dois aspectos que nós tentámos aqui trazer para todos. O primeiro aspecto é estes elementos que são obrigatórios. Aliás, a lei refere e expressa que são imperativos, portanto, desde que depois tem esta nuance que é desde que sempre que aplicáveis ao caso em concreto. E nesta questão, nós aqui tentámos fazer e está um pouco cinzento, para dentro daquilo que são os elementos obrigatórios e os requisitos exigidos na fatura, há alguns que nós entendemos que é natural e que já eram pedidos e que continuam e deverão ser sempre pedidos. Na prática são os que estão a branco, ou pelo menos não estão referenciados com cinzento. Há outros, pela própria natureza ou do bem adquirido ou do serviço prestado, que poderão não ser, à sua aplicabilidade tem que ser vista caso a caso. Nós identificamos que normalmente são ou nas condições de entrega, ou nas instruções de pagamento, ou nas informações sobre ajustamentos e encargos, ou informação sobre as rúbricas da fatura. Mas na mesma linha que há pouco estávamos a dizer, que é qual é a informação importante a reter neste passo que estamos aqui a dar, é reter. Temos entidades obrigadas, temos uma obrigação desde janeiro de 23, e desta obrigação há um conjunto de elementos imperativos que têm que ser identificados na fatura e que devem ser avaliados e que devem ser identificados na mesma fatura. Ponto. E, portanto, esse é um elemento que já está em pleno vigor e que tem que ser cumprido. A seguir, e vamos caminhando a pouco nesta apresentação para as situações de ou incumprimento defeituoso ou não cumprimento
da emissão da fatura nos termos que já são juridicamente e legalmente admitidos em matéria de contratação pública. Sim, neste caso, então, para finalizar também esta questão, nós temos a entidade dos serviços partilhados da administração pública como a entidade que foi incumbida de coordenar a implementação da faturação eletrónica, especialmente para os contraentes públicos, em especial a administração, só porque ainda temos ali a apresentação sintáxica, que ainda vamos abordar. Temos aqui a ESPAP, então, como essa entidade coordenadora, e que também foi incumbida de emitir os requisitos técnicos e funcionais que suportam a implementação da faturação eletrónica em sede de contratos públicos. Como esta situação pode ser pode ser alvo de um pouco de ceticismo, seria aqui importante referir que esta informação consta do artigo 3º do Decreto-Lei número 123 de 2018, de 28 de dezembro, e também, posteriormente, da Portaria 289 de 2019. É lá que constam também as competências da ESPAP para, então, estes aspectos complementares da faturação eletrónica. Temos, então, como o modelo desenvolvido pela ESPAP, e que, neste caso, teremos de estar sempre a falar do modelo que é referido no artigo 299b, número 3 do Código dos Contratos Públicos, a representação sintáxica do CISPT para o BL 2.1, a versão 2.1.1 de 26 de fevereiro de 2021. Esta informação também pode ser consultada através do site da ESPAP e também disponível no portal dos contratos públicos, portal BaseGov. Nós temos aqui também agora o conteúdo da obrigação e modo de cumprimento por parte dos contraentes públicos, que é a obrigação de receber e processar as faturas eletrónicas. É natural que, se pela lei resulta a obrigação de emitir faturas eletrónicas, para o co-contratante, para o contraente público, resulta esta obrigação de as receber e de as processar, de modo a operacionalizar esta solução. Neste caso, nós temos a obrigatoriedade da ESPAP de fornecer uma solução que, para determinadas entidades, é de adesão obrigatória. Estamos a falar da administração direta do Estado e dos institutos públicos. No entanto, para as outras entidades e restantes serviços, estamos a falar de uma adesão voluntária. Esta adesão faz através de um contrato de adesão celebrado com a ESPAP. No entanto, para as entidades de adesão voluntária e demais operadores, nós temos a possibilidade de adotar uma solução que seja compatível com esta imposição normativa. E agora nós chegamos, talvez, à parte mais esperada da apresentação, que são algumas situações que podem suceder durante a relação jurídica contratual e que consequências é que podem ter nessa relação jurídica. E a primeira é quando o co-contratante emite e remete para o contraente público uma fatura que é desconforme ao 299b do Código dos Contratos Públicos. E aqui vale a pena destacar duas questões, que é a questão em que o contrato prevê uma cláusula específica. Imaginemos quando nós transpomos esta obrigação para o clausulado contratual, seja ele o caderno de encargos, seja ele o contrato propriamente dito, aquilo que é aprovado, a minuta contratual, e também temos a situação em que essa obrigação não é transposta. Quando ela não é transposta, que é a situação mais comum, estamos a falar na inobservância de uma obrigação legal, derivado dos deveres de boa-fé a que o contraente público está adstrito. Ele deve, quando se depara com uma fatura desconforme, notificar o co-contratante para cumprir a obrigação de forma correta dentro de um prazo razoável, mas, no entanto, se isso não for feito, existe justificação para não pagar a fatura. Neste caso, é uma informação importante para os fornecedores. Os fornecedores poderão não ter a retribuição da prestação do contrato que desenvolveram.
No entanto, este cenário pode ser mais gravoso quando existe uma cláusula específica no contrato que obriga à faturação eletrónica, porque aí já se trata da inobservância de uma obrigação contratual. Caso ela não seja cumprida, o contraente público deve notificar para o cumprimento da obrigação dentro de um prazo razoável, e aqui já não decorre da boa-fé, recorre diretamente do Código dos Contratos Públicos. No entanto, caso isso não seja feito, uma consequência natural será o não pagamento da fatura. No entanto, o contrato pode prever a aplicação de penalidades de natureza pecuniária para estes casos, para casos em que há incumprimento do co-contratante. E quando a soma das sanções que são aplicadas no contrato atinge um determinado limite previsto na lei, pode existir uma resolução sancionatória do contrato. Este cenário, embora nós devemos destacar que é de aplicação remota, porque dificilmente, neste caso, o co-contratante não se irá conformar a uma obrigação acessória que é a emissão de faturas, que, no entanto, é essencial para o contraente público cumprir com as suas obrigações de realização da despesa pública. No entanto, acontecendo este cenário, é importante destacar que que o co-contratante poderá incorrer numa situação de impedimento e que a lei estabelece que quando ou quando os candidatos concorrentes ou os interessados que queiram participar em procedimentos de contratação pública tenham sido acusados de deficiências significativas ou persistentes na execução de pelo menos um contrato público anterior nos últimos 3 anos, tendo tal facto conduzido à resolução desse contrato por incumprimento e ao pagamento dessa indenização ou à aplicação de sanções que tenham atingido o valor máximo que está referido no Código dos Contratos Públicos, ele está impedido, neste caso temos que atentar para o artigo 55 do Código dos Contratos Públicos, de participar em procedimentos de contratação. Daí a situação em que há aplicação de penalidades no contrato e em que a obrigação está lá transposta, seja a situação mais alarmante e que os co-contratantes devam demonstrar um cuidado mais rigoroso. Eu aqui acrescentaria só, então, de uma forma muito sucinta, em jeito de conclusão, neste elemento que talvez seja dos mais relevantes, que tem a ver com as consequências jurídicas do incumprimento, de nós termos uma delas que é a mais clara de todas, que é numa situação em que haja a emissão de uma fatura com a inobservância da obrigação legal que resulta do CCP. O que é que acontece? O que é que deve ser feito? A notificação para o cumprimento da obrigação dentro de prazo razoável e uma consequência que resulta da obrigação, que é a de não pagamento da fatura até o cumprimento da obrigação que resulta do próprio Código. E este é um dos pontos. Um segundo ponto, como disse o meu colega bem, que é, não tem só a ver com o facto, e devemos distinguir duas situações. A questão em que há uma cláusula que o próprio contrato obriga ao cumprimento de determinado tipo de obrigações, e há cláusulas que são tão genéricas que podem abranger este cumprimento desta obrigação de faturação. Imagine-se uma cláusula que diga que o contratante está obrigado ao cumprimento dos elementos de faturação indicados, entre outros, os seguintes. Já vimos imensos contratos com esses elementos, e, portanto, se entre outros, como é evidente, se é uma obrigação de faturação eletrónica, podemos, em termos teóricos, podemos ter bases jurídicas para afirmar que, então, há uma cláusula que tenha também esta obrigação e, portanto, para além de uma questão da obrigação legal, temos uma obrigação contratual. E quando entramos na obrigação contratual, temos todo o fecho de relações obrigacionais e sancionatórias associadas dentro de um contrato, que foi por isso que nós procurámos aqui esta distinção, para percebermos, sim, temos que cumprir com a obrigação, para além de cumprirmos com a obrigação, temos que verificar o que é que resulta do contrato para o cumprimento defeituoso ou incumprimento dessa mesma obrigação. Força. Acho que aqui também dá. No entanto, aqui analisando a situação em concreto do não pagamento pelo contraente público da fatura, com fundamento naquela desconformidade que falávamos há pouco, que é a segunda situação. Poderíamos colocar a questão de se seria legal ou não esse não pagamento. Mas a verdade é que quando a fatura é emitida em desconformidade
com o artigo 299b, número 3, o modelo que é estabelecido pela ESPAP, neste caso estamos a falar do CIUS-PT, na modalidade que a ESPAP refere de forma mais descritiva. Estamos a falar de uma desconformidade legal, portanto, da invalidade da fatura, e, portanto, ela não é apta a motivar o pagamento. E aqui a situação, na verdade, é bastante simples. Se uma entidade pública perguntasse se deveria ou não realizar o pagamento, isto aqui numa opinião, que eu creio não ser uma opinião controversa, o conselho mais normal seria dizer que seria aconselhável não efetuar esse pagamento enquanto a fatura não fosse emitida em conformidade. No entanto, talvez aqui a situação que também seja mais alarmante e digna de ser abordada é a seguinte, que é a última, que é o pagamento pelo contraente público de uma fatura que foi emitida em desconformidade com o disposto do 299b do CCP. Só aqui um ponto, dando um passo atrás, para todos percebermos o caminho que estamos a percorrer para chegarmos até aqui. Obrigação legal, sim. Como é que a obrigação deve ser cumprida? Tem um conjunto de requisitos que obriga ao cumprimento desta mesma obrigação, sim. Para além do cumprimento da obrigação, o que é que acontece no caso de eu estar a receber faturas que devam ter determinado tipo de elementos, que os elementos não constem deles, o que é que eu devo fazer? Foi o que vimos agora. E aí temos que abrir, no fundo, há duas hipóteses. A hipótese A, em que na questão do cumprimento de uma obrigação legal, o que é que acontece? E no caso de haver uma obrigação contratual. Portanto, foi até aqui a análise. Chegando aqui e chegando ao facto de haver um pagamento em que na realidade é realizado, em que a fatura não está conforme àquilo que resulta da própria lei, nós levamos aqui uma análise até ao limite daquilo que possa ser as questões. Sabemos bem que, em Portugal, muitas destas aplicações de sanções e de responsabilidades são muitas vezes avaliadas tendo em consideração o contexto da aplicação e mais um conjunto de elementos que muitas vezes não resultam em contornações específicas e diretas, apesar de haver contornações associadas, como é evidente, ao incumprimento de obrigações em matéria de CCP e em matéria de faturação de CCP. No entanto, chamamos e queríamos chamar a atenção também para aquilo que é uma análise direta da aplicação legal. E, nesse sentido, estas as consequências que foram identificadas em termos de aplicação ou de pagamento de uma fatura que não consta e que não foi feita de acordo com o que resulta do Código dos Contratos Públicos e, neste caso, como é evidente, da lei. Força. Neste caso, antes de abordarmos este slide, para que não sejam geradas dúvidas infundadas, convém lembrar que o Código dos Contratos Públicos, quando foi aprovado em 2008, veio revogar um diploma que é importante para esta questão, que é o Decreto-Lei 197/99 de 8 de junho. E este Decreto-Lei regula, porque na verdade veio a ser posteriormente repristinado algumas das suas normas, por exemplo, a autorização da despesa pública. Então o que é que acontecia? Este Decreto-Lei regulava tanto o procedimento de realização da despesa pública no que estava ligado à contratação pública e regulava também os procedimentos de contratação pública à data vigentes. No entanto, depois, o Código dos Contratos Públicos veio como código, como um diploma sistematizado, revogar a maioria das normas daquele diploma. Portanto, o Código dos Contratos Públicos não tem apenas normas de contratação pública, tem também normas de realização da despesa pública, em que incluímos, por exemplo, o cálculo do preço base, que vai ser importante numa fase do procedimento de realização da despesa pública, que é a cabimentação e a autorização da despesa, mas também tem a questão das faturas, que são elementos importantes para o procedimento de realização da despesa pública na altura dos pagamentos. E é nesta moldura
que convém olharmos para este slide. Porquê? Porque nós temos, face à situação que já falámos anteriormente, de desconformidade legal da fatura, a opção de proceder ao pagamento. E neste caso, sendo o pagamento efetuado com base numa fatura inválida, nós não podemos excluir que, em sede de fiscalização pelo Tribunal de Contas, ele venha a apurar a responsabilidade financeira da entidade e dos diretores, dos responsáveis pelo pagamento. E neste caso, nós, em responsabilidade financeira, que é apurada pelo Tribunal de Contas, nós temos dois tipos de responsabilidade. Nós temos a responsabilidade reintegratória e a responsabilidade sancionatória. No caso da responsabilidade reintegratória, que obrigaria a repor as quantias que tinham sido pagas indevidamente, no caso de pagamento indevido, estamos a falar de um cenário que com pouca probabilidade se iria verificar. Porquê? Porque nós, quando estamos a olhar para a responsabilidade reintegratória, nós estamos a olhar também para a questão do pagamento do serviço que foi prestado. E como o serviço foi efetivamente prestado, como existe uma base para o pagamento, nem que seja fáctica, então aqui já seria um argumento para afastar esta responsabilidade financeira reintegratória na moldura que está prevista na Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. No entanto, quanto à responsabilidade sancionatória, sendo uma responsabilidade de efetivação, nós poderemos dizer, mais fácil, de uma típica responsabilidade contra a ordem nacional, vamos imaginar, está feita na mesma medida quando nós violamos uma disposição do Código da Estrada, em que nos é aplicada uma multa, nós também temos então a responsabilidade financeira sancionatória. E temos aqui uma moldura específica que é a violação de normas sobre a elaboração e execução de orçamentos, bem como, e aqui vem uma sequência de vocábulos importantes para a realização da despesa pública, que é da assunção, autorização ou pagamento de despesas públicas ou compromissos. E neste caso, a verdade é que a realização de pagamentos em violação de regras de realização da despesa pública, que estão muitas delas previstas no CCP, como, por exemplo, a obrigação de emitir faturas eletrónicas ou faturas no geral, porque também a fatura, em muitos contratos, é o elemento essencial para explotar o pagamento. No caso do Justo Direto Simplificado, também temos uma fatura. No entanto, ela não é esta fatura eletrónica, na maioria das vezes, que nós aqui estamos a abordar. Portanto, tendo a fatura que ser válida na base do pagamento, estamos também aqui perante uma situação que pode constituir a violação desta norma que foi transcrita. E neste caso, a responsabilidade sancionatória poderá ir até ao limite de 180 unidades de conta, portanto têm que ser multiplicadas pelo valor de 102 euros, estaríamos a falar sensivelmente de 18 mil euros, contanto, neste caso, que a infração tenha sido cometida dolosamente. E, portanto, chegados aqui, a questão de fundo é percorremos todo este caminho para podermos chegar a uma afirmação que é esta. Ainda que tudo aquilo que possamos afirmar resulta da aplicação legal, há um conjunto de elementos que são obrigatórios, agora temos a realidade prática e fáctica do trabalho que temos diariamente e nós temos estado aqui a tentar ver algumas das questões que nos foram sendo colocadas no chat sobre os elementos e como é que isto é aplicável na prática. Há algumas das questões que nos têm sido questionadas e que têm sido remetidas têm a ver com especificidades da entidade que fatura, já estava uma questão sobre isso, ou da entidade a quem foi prestado ao serviço. Pronto. Como é evidente, regras gerais são regras gerais, a aplicação da norma é direta, no entanto, depois cada caso pode ter aqui alguma avaliação. No entanto, há uma coisa que não podemos afastar, que é a aplicação das normas, a aplicação imperativa de um conjunto de elementos que têm que integrar as faturas, os passos que devem ser feitos para o pagamento ou não da fatura e o facto de ser recepcionada uma fatura que não consta os elementos que a lei obriga, qual é a consequência jurídica direta? Sobre isto
é a análise direta que nós fazemos e tratamos. Que há ainda margem para clarificar alguns dos elementos que aqui resultem, há uma margem que deveria ser clarificada, claramente devia ser dada algumas orientações práticas sobre como é que isto poderá ser aplicável. Porque algumas das questões que nos colocam têm a ver com o facto, por exemplo, de haver entidades públicas, a que fornecedores privados querem emitir faturas, já de acordo com estas regras, a entidade pública que está obrigada não aceita. Pronto. Portanto, isto são situações normais, infelizmente, mas que são aplicáveis, em que a forma de resolver este tema, na maior parte das vezes, é dizer de forma clara: vocês estão obrigados a esta recepção, nós estamos obrigados a emitir de acordo com estes requisitos, vocês, por favor, cumpram com as obrigações que têm. Pronto. Porque isto depois traz problemas para todas as partes. A sua inaplicabilidade. Há um tema que nós aqui não abordámos e não abordaremos, que tem a ver também com, não há ainda muita visibilidade, tem a ver com o facto de parte destas faturas, e muitas faturas são aplicáveis em fundos comunitários, que são projetos que são financiados por fundos comunitários, e que na realidade vai aplicar regras e normas do Código dos Contratos Públicos. E se começássemos a discutir sobre o facto de uma fatura que foi emitida e que alguém alega o não pagamento de um determinado financiamento comunitário porque a fatura não compreende os requisitos técnicos, os requisitos obrigatórios que constam do Código dos Contratos Públicos, isto já por si, até à 1h não teríamos tempo a fazer isso e todos queremos ir almoçar. Pronto. No entanto, quiçá pode ser um tema depois a abordar futuramente, mas é um tema ainda de um grau de complexidade maior. A mensagem que vos queria transmitir era esta, e que queremos transmitir é esta, que é: a verdade é que nós tratamos isto de uma forma quase de análise de um caminho de pensamento jurídico e de aplicação normativa até uma determinada conclusão, e que depois tem que ser avaliada de acordo com algumas especificidades, como agora falei, por exemplo, no caso dos fundos comunitários. Pronto. Tirando isso, a maior parte das perguntas, muitas delas era uma dúvida que tinha a ver com o ajuste simplificado, que eu acho que essa já dissemos 3 vezes, mas o Bruno, se quiser, pode novamente voltar a defini-la. Só aqui também, em jeito de finalizar, e assim pegando um bocadinho no ponto que o Tiago estava a fazer dos fundos comunitários, nós alertamos pela especial regulação dos financiamentos comunitários, que não nos esqueçamos que esta obrigação é uma imposição de direito da União Europeia. O que é que isto significa? Significa que também em sede de financiamento comunitário será tido em conta o cumprimento destas normas. E aqui é o alerta que queria deixar, é que, olhando para as consequências dos incumprimentos da legislação aplicável aos fundos comunitários, que muitas vezes remete para o Código dos Contratos Públicos, não nos esqueçamos que a consequência pode ser a devolução dos montantes. No caso, terá que ser avaliado caso a caso e aí se terá a resposta. Um último ponto do meu lado para eu fechar seria dizer também, que acho que também vai de encontro a algumas das perguntas que já foram feitas, que é: não nos esqueçamos que quem tem a competência para fiscalizar os mercados públicos, aquilo que acontece ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, é o INPIC. Neste caso, estando o contraente público ou o co-contratante em face a um incumprimento de uma disposição legal, como é o incumprimento da faturação eletrónica nos casos em que é obrigatória, deve e pode denunciá-lo ao INPIC. E o INPIC poderá tomar as diligências que achar. Embora as pessoas poderão dizer o INPIC tem-se demonstrado algo inerte quanto às denúncias que são feitas. Não importa. É a entidade que fiscaliza, é essa entidade que devemos reportar. E também não podemos afastar que, sendo esta norma uma concretização também de um princípio europeu e de direito da concorrência, porque vem o quê? Vem quebrar as barreiras que existem entre os Estados-membros, que a Autoridade da Concorrência se possa vir a pronunciar sobre esta questão. No entanto, eram só estes pontos finais em relação à matéria que queria deixar.
eu sobre este ponto aqui, não vamos... Isto seria a parte do nosso pitch, não vale a pena estarmos aqui a falar um bocadinho nisso, mas só dar aqui, em jeito de conclusão, aqui alguns elementos. A nossa experiência diz-nos que a obrigação é desde janeiro, mas que há entidades que ainda estão num processo de adequação. O que é que isto quer dizer? Que se estão num processo de adequação, estão em incumprimento. Isto, do ponto de vista jurídico, não há outra hipótese. O que é que acontece? Acontece é que, efetivamente, nós, e a verdade é que, havendo a necessidade, e reparem, isto não é nada de novo. Há aqui uma questão que o Bernardo dizia com cuidado, que é, o decreto-lei é 17, mas a diretiva é de 14, não estou em erro. Portanto, nós estamos a falar de uma coisa que em 7 tem há 9 anos que já se falava nisto. Em 17 criou-se um plano. O plano, com fase de implementação, estava projetado. É verdade que o plano não contava com uma pandemia pelo meio de um conjunto de fatores que depois fizeram com que, na realidade, algumas das entidades ainda estejam a amadurecer o tema quando já o deviam estar a aplicar. Mas aquilo que procurámos trazer aqui, até com este modelo de formação e de conclusão, é que tem consequências que possam ser gravosas para as entidades. Quer seja do ponto de vista privado, na realidade, nós falámos muito também das entidades públicas, mas basta pensarmos que estamos a emitir faturas, que de hoje para amanhã alguém pode nos vir dizer as faturas não estão corretas e vamos que emitir todas as novas faturas relacionadas com o serviço, ou que não vamos ser pagos em última instância. E, portanto, isto também tem que ser analisado numa lógica, como é evidente, de boa-fé, que é que também só não é pago se não mandar a fatura de acordo com aqueles requisitos. De boa-fé, aquilo que há a fazer é nota de crédito, emissão na fatura com os requisitos que constam da lei e remetê-la pelos meios próprios e adequados para o cumprimento da obrigação. Portanto, ao fazer isto, a questão é que estamos já em março, no entanto, ainda vamos um pouco a tempo, estamos, principalmente ainda por cima no mesmo ano fiscal, ainda estamos a tempo para podermos cumprir com as obrigações da forma adequada. Agora, há casos que têm que ser vistos caso a caso e é um bocadinho esta a questão. Isto é o que nós temos um pouco. Agora, dúvidas que a maior parte das dúvidas que temos surgido é questões curiosas, que é entidades que não estão a receber as faturas que os privados até querem passar, até querem emitir. Nós compreendemos aquilo que há que ser dito é de forma clara, eles estão obrigados a fazer isto e estão obrigados a recebê-las. Se eles não receberem, pelo menos o que o meu conselho direto é: há uma obrigação de imperativo legal de um conjunto de elementos que devem constar da fatura e esses devem estar preenchidos na respectiva fatura. E pelo menos, do lado de quem tem que cumprir com a obrigação, cumpre com a obrigação de acordo com os meios técnicos que são colocados. E é um pouco isto. E só para também este ponto, porque a questão, especialmente a última questão que foi colocada no chat, estamos a falar de as instituições não nos pedem faturas eletrónicas, mas, no entanto, se eles estiverem obrigados, então nós temos que emitir na mesma. Porquê? Porque a obrigação que consta do CCP, o que diz é que os co-contratantes estão obrigados a emitir faturas eletrónicas. Quanto à questão que agora acabou de surgir, é só referir que, quanto ao despacho do Secretário de Estado, estamos a falar de matéria fiscal. Um secretário de Estado dos Assuntos Fiscais não trata de matéria de contratos públicos, não é o seu pelouro. E quanto aos contratos públicos, houve um plano, o plano foi executado e está em plena aplicabilidade desde 1 de janeiro de 2023, referindo. Acho que podemos voltar a dar a palavra ao Nuno. Nuno, é assim, espero que seja mais ou menos isto que não era isto que tínhamos preparado. Tentámos trazer aqui dar um pouco esta nossa visão, um bocadinho às vezes chata, não é? Porque é parte da cumprimento da obrigação, mas tentamos sempre ser o mais objetivos e o mais diretos e claros possíveis. Portanto, obviamente que for necessário e que possa ser clarificado, estaremos sempre disponíveis para isto. Creio que vai haver um outro webinar sobre o mesmo tema, que vai ser muito igual a este, só para dar esta atenção. Mas se houver algumas questões que sejam mais amadurecidas e situações que possam trazer, como é evidente, será interessante sempre termos esta discussão com todos. Muito bem, obrigado novamente, muito obrigado pela vossa exposição, Tiago e Bernardo. Portanto, em nome da Soft Safety, portanto, agradecemos. De facto, foi muito esclarecedor, penso eu. Há aqui questões que foram sendo colocadas
de uma forma mais recorrente e que vocês acabaram por ir respondendo ao longo da sessão. Dizer só aqui 2 ou 3 notas, portanto, houve aqui muitos pedidos de apresentação. Nós vamos disponibilizar, de qualquer forma, o vídeo para poderem rever o webinar sempre que necessário. Há aqui também algumas questões relacionadas com o funcionamento das soluções e contacto connosco. Vamos encaminhar internamente e responder individualmente a cada um de vocês. E depois, como disse agora o Tiago, nós vamos continuar a ter mais webinars, dar a oportunidade também de esclarecer outras questões que eventualmente não tenham ficado totalmente claras, mas portanto, continua a ser evidente que já ao fim de mais de 2 meses da entrada em vigor desta legislação, ainda existem de facto muitas dúvidas e, portanto, não só dos fornecedores, mas também das entidades públicas. E, portanto, confirmo que vamos disponibilizar as apresentações, o acesso ao vídeo, agradecer a todos aqueles que se juntaram e àqueles que não se juntaram, poderão rever também, porque também vamos partilhar esta sessão e dou por encerrada a sessão. Muito obrigado, Tiago e Bernardo. Até uma próxima.